O Brasil foi e continua sendo um país majoritariamente católico, ainda que as projeções do IBGE apontem que lá por 2032 exista um percentual equilibrado de 50% a 50%, a Igreja Católica continua sendo uma maioria muito considerável entre os cristãos brasileiros. Não só é uma maioria considerável, como é uma referência histórica da comunidade e da sociedade brasileira. Basta lembrar que aí, entre os anos 60 e 70, a Igreja Católica detinha 80% a 85% do montante dos cristãos brasileiros. Esse quadro foi mudando e essa mudança acelerou de modo muito expressivo quando do advento, quando da invasão, quando da ocupação, ou como os próprios católicos gostam de dizer, quando da usurpação da fé pela teologia da libertação. Houve um verdadeiro sequestro da fé por essa corrente que surgiu no Peru. É importante dizer que essa corrente ela teve dentro do Brasil uma ramificação poderosíssima e uma expansão incentivada pela CNBB, pelas comunidades eclesiais de base, e que virou uma espécie de organização a controlar toda a estrutura orgânica da Igreja brasileira. Os principais nomes foram sendo dessa teologia progressista que foi se distanciando de Deus e foi se distanciando dos credos e da fé, da Bíblia e tudo mais. Basta observar que nomes mais tradicionais foram simplesmente sendo alijados em favor dos progressistas. Esse quadro ainda é dominante dentro da Igreja Católica. Mas a boa notícia é que cada vez mais católicos, padres, párocos, líderes, pessoas que sabem da importância e reconhecem a importância da Igreja Católica, essas pessoas querem resgatar a Igreja das mãos dos usurpadores e devolvê-la aos fiéis e devolver a estrutura da Igreja para Cristo. Eu tenho acompanhado o trabalho de muitas pessoas, de muitos católicos. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou luterano, mas tenho familiares, tenho tantos amigos que são católicos e que se sentem profundamente incomodados com esse predomínio marxista, que não é teológico, mas que é uma usurpação dos valores e das referências e dos ensinamentos de Cristo. Não há como alguém ser cristão e ser ao mesmo tempo de esquerda. É a negação. Não se cruzam, não há linhas de interseção. E isso nós temos que ter muita clareza para abordar essa questão e saudar esses católicos que não aceitam, por exemplo, o que aconteceu em Curitiba, um ato de vandalismo contra uma missa, contra a Igreja Católica, que a cúpula da Igreja Católica no Paraná não se manifestou. As primeiras manifestações foram a partir de vozes evangélicas. Olhe como é essa situação. O que dizer então da postura lulista assumida do arcebispo de BH, da região metropolitana de BH, que ataca não só Bolsonaro, ataca não só os evangélicos, mas diz claramente que os católicos conservadores não são bem-vindos dentro da liturgia que ele defende. Observem que esse quadro está levando a uma revolta. O Bergoglio está instrumentalizando, está aparelhando todas as dioceses com pessoas ligadas com a esquerda.
Ao mesmo tempo, os fiéis se revoltam. Os fiéis costumam dizer que não existem padres marxistas, mas existem marxistas travestidos de padres. Essa é uma questão fundamental que nós temos que entender e observar como a Igreja Católica começa a reagir a partir dos seus fiéis. E os que não conseguem fazer esse processo acabam saindo da Igreja Católica e migrando para essas igrejas pentecostais ou então as protestantes históricas tradicionais, que ficam, lógico, exultantes com a cegueira da cúpula da CNBB, da Igreja Católica, que ainda não percebeu o distanciamento do objetivo político que move eles dos anseios de fé dos filhos de Deus. Esse é um quadro que nós temos que acompanhar com muita atenção e eu sempre sugiro que as pessoas passem a observar esse procedimento. Há várias situações de fiéis que reclamam durante as missas contra a postura de padres ativistas. Padres que se valem da homilia, do púlpito, para atacar Bolsonaro. Padres que abandonam a sua função de pastorear almas e passam apenas a militar por uma causa. É um quadro que é preciso, inclusive, que as pessoas ampliem o processo de denúncia, porque a Igreja Católica é importante demais para ser abandonada na mão de canalhas comunistas, de canalhas que nada mais têm a não ser o compromisso em destruir a sociedade. Qual o cristão que pode justificar a sua fé em apoio a propostas, a bandeiras como aborto, a destruição da família, a negação da família, a um incentivo à ideologia de gênero? E é exatamente nesse ponto que os católicos, que os fiéis católicos se rebelam, se posicionam e não aceitam observar uma igreja com mais de 2000 anos ser simplesmente vilipendiada, destruída, consumida por uma proposta apenas e tão somente ideológica. Volto a dizer, como sempre me fala o meu amigo Adrian lá de Patos de Minas, não existem padres marxistas. Existem marxistas que numa atribuição, numa função partidária viraram padres. Lutar contra esse quadro, lutar contra esse estágio, é um papel dos católicos? Sim, mas é um papel que nós temos que acompanhar, observar, incentivar e divulgar. Volto a dizer, a Igreja Católica como instituição, a fé como um valor imanente ao ser humano e inerente à nossa condição humana, é importante demais para deixar na mão de canalhas esquerdistas. E você é católico? O que você tem feito para coibir o ativismo do seu padre, do seu pároco ou do seu bispo? Ou você engole resignado, abandona a Igreja Católica e vai para uma outra denominação religiosa? Comente aqui, eu quero saber. Antes de encerrar, também lembrar da importância que tem para nós que você comente, que você compartilhe em suas redes sociais, que você ative o sininho e, afinal de contas, que você ajude a crescer e a fortalecer o canal de Brasília, que é uma proposta de construção de todos nós. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.